Olá, eu sou a Sara, estou aqui para apresentar para vocês o assunto de fundações. Bom, primeiramente, o que é a fundação? A fundação ela pode ser compreendida como a base da construção, já que ela é a estrutura responsável por transferir as cargas estruturais do edifício para o solo, de forma confiável, promovendo estabilidade e segurança à edificação, além de evitar futuras patologias na obra. A escolha do tipo de fundação a ser utilizada em uma edificação, ela se dá em função da intensidade da carga e da profundidade da camada resistente do solo. E com base nessas informações, é possível definir qual será o tipo de fundação utilizada, levando sempre em consideração os aspectos econômicos. A fundação de um edifício ela precisa suportar diferentes tipos de cargas, sendo elas cargas permanentes, cargas vivas, cargas de chuva e neve, cargas sísmicas, cargas causadas pelo solo e pressão hidrostática e os esforços horizontais. Bom, as cargas permanentes elas são o peso combinado de todos os componentes do edifício, incluindo a sua própria estrutura, piso, telhado e paredes, os principais equipamentos elétricos e mecânicos permanentes, além da própria fundação. As cargas vivas, elas são cargas não permanentes, oriundas do peso dos ocupantes, dos móveis e do mobiliário. Carga de chuva e da neve, o nome já diz, qual a sua origem, ela atua lateralmente para baixo ou para cima. As cargas sísmicas são forças horizontais e verticais. Elas são causadas pelo movimento do solo relativo ao edifício durante um terremoto. As cargas causadas pelo solo e pressão hidrostática e os esforços horizontais em alguns casos. Os esforços horizontais eles ocorrem em sistemas estruturais de grande envergadura, como arcos, domos, arcadas ou estruturas tensionadas. Uma fundação satisfatória ela precisa atender a 3 requisitos gerais. O primeiro, a fundação, incluindo o solo e a rocha abaixo, precisam ser seguros contra uma falha estrutural. Segundo, a fundação ela precisa ser assentada de tal maneira a não danificar a estrutura ou impedir a sua função. Terceiro, a fundação precisa ser executável tanto de forma técnica quanto economicamente e ser prática de construir sem causar efeito adverso nas propriedades vizinhas. Bom, chegamos agora ao tópico de recalque, mas o que seria isso? O recalque acontece quando em uma edificação ocorre um rebaixamento devido ao processo de consolidação do solo sobre a sua fundação, causado geralmente pelo peso da estrutura. Apesar de haver recalque nas fundações de praticamente todas as construções, ele só vai vir a afetar a estrutura do prédio quando a intensidade do afundamento for maior que o limite previsto no projeto estrutural. Existem 2 tipos de recalque, o recalque uniforme ou absoluto e o recalque diferencial. O recalque uniforme ele acontece quando todos os pontos da fundação apresentam o mesmo grau de recalque e toda a obra desce como um corpo rígido, mantendo a estabilidade horizontal e vertical. A estrutura não sofre nenhum dano, entretanto podem acontecer problemas de ligações com a via pública, podendo afetar a entrada de água, o esgoto, cabos enterrados, acessos de veículos e entre outros. E nas pesquisas que eu pude fazer, encontrei muita o exemplo de recalque que aconteceu assim, de forma mais evidente na Catedral Metropolitana do México, que é essa imagem aqui. Nessa catedral ocorre todos os anos o processo de consolidação do solo, e ao menos 7 centímetros de forma uniforme. Bom, o recalque diferencial tem como principal característica a diferença de nível. Acontece quando uma parte da estrutura fica mais rebaixada que a outra, com ou não a distorção angular, o que resulta em esforços estruturais não previstos, podendo em casos extremos culminar na ruína da obra. Mas olha, vale lembrar que nem todas as rachaduras e fissuras provêm do recalque, tá? Bom, existe mais uma subclassificação no recalque diferencial. Ele pode ser classificado também
como o recalque de corpo rígido e o recalque por distorção angular. O recalque de corpo rígido ele acontece quando todos possuem um valor constante de distorção angular, ou seja, uma rotação de toda a obra como se fosse um bloco único, sabe? Esse tipo de recalque ele é muito característico em estruturas bem rígidas, e dependendo da magnitude dos recalques, a estrutura pode não sofrer dano, mas fica comprometido o aspecto estético e, dependendo da inclinação, ela vai comprometer as tubulações, os prumos das paredes, elevador e entre outros. E também temos o recalque por distorção angular. Nele acontece o caso da edificação afundar de forma desigual, ou seja, vai gerar um recalque diferente de outro e nos diferentes pontos da estrutura, causando uma deformação. Aqui nessa imagem é possível compreender melhor. A imagem do meio, ela reflete bem, no caso, ela exemplifica bem um caso de recalque por distorção angular, onde nele pode-se notar que uma parte da estrutura afundou bem mais que a outra, causando um dano estrutural muito maior. Tão importante quanto conhecer sobre os tipos de fundação, é importante conhecer mais sobre o terreno no qual será executada a obra. E começando com a classificação dos materiais, é importante ressaltar que especificamente para projetos de obras e fundações, existe uma classificação específica para os materiais. Bom, nesse caso, os materiais do terreno são classificados de acordo com o tamanho da partícula, presença de conteúdo orgânico e, em alguns casos, com a acessibilidade do conteúdo à umidade. Comecemos falando sobre a rocha. A rocha é uma massa contínua de material mineral sólido, que pode ser removida apenas por perfuração ou detonação, e, em geral, ela é o material mais forte e estável sobre o qual uma obra pode ser fundada. O solo é um termo geral que se refere a qualquer material terreno particulado. Matacão. Como que se classifica o matacão? Você pode saber se é quando a partícula individual do solo ela é muito grande para ser levantada apenas com uma mão, sendo necessário ou requer o uso de 2 mãos para que possa ser levantada uma partícula. No caso do bloco, é necessário apenas uma mão inteira para levantar a partícula de solo. No caso do pedregulho, ele pode ser facilmente levantado entre os dedos polegar e indicador. Já no caso das partículas individuais de solo poderem ser vistas, mas serem pequenas demais para serem apanhadas individualmente, o solo é classificado como arenoso, e tanto aqueles que são formados principalmente por areia quanto por pedregulho são chamados de solos granulares. As partículas individuais de silt e argila são pequenas demais para serem vistas a olho nu, e ambos são chamados de solos finos, no caso são componentes dos solos finos. Bom, a turfa ela é a camada superior de solos orgânicos, principalmente de solos orgânicos, e elas não são adequadas para o suporte de fundações de edifícios por conta do seu alto teor de matéria orgânica. Esses tipos de solos, em geral, têm uma textura esponjosa e são facilmente comprimidos, e suas propriedades também podem variar com uma maior facilidade em função da quantidade de água e da atividade biológica do solo. Bom, para explicar melhor sobre as propriedades do solo em função e a fundação, e mais comumente utilizada para aquele tipo de solo, eu trouxe este vídeo aqui do YouTube que nós vamos poder acompanhar agora.
Bom, então é isso, pessoal. Eu acredito que com este vídeo tenha dado para entender bastante coisa sobre a relação solos e fundações. Agora, o próximo tópico que nós vamos falar é mais diretamente sobre as fundações. No caso, nós vamos falar o que são as fundações diretas, o que são as fundações indiretas e as suas subdivisões. Bom, as fundações diretas, também conhecidas como fundações rasas, elas são aquelas que transferem a carga para a terra na base da coluna ou da parede da subestrutura. Já as fundações profundas, quer sejam estacas ou caixões, elas penetram através das camadas superiores do solo incompetente, de modo a transferir a carga para o solo mais competente, para suportar as cargas ou a rocha mais profunda. Ou seja, ela vai estar transferindo a carga para a parte do solo que conseguirá dar maior sustentação a essa estrutura. Em geral, as fundações rasas elas são mais baratas que as fundações profundas. Elas podem ser utilizadas onde o solo adequado é encontrado a nível do fundo da subestrutura. Bom, antes de dar continuidade, nós vamos adiantar um pouquinho só para fazer um parênteses em alguns conceitos que vão ser muito importantes na explicação que vai vir a seguir. Bom, sapata, ela é um elemento de fundação superficial de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego da armadura, especialmente dispostas para esse fim. Bloco, ele é um elemento superficial de concreto dimensionado de modo que as tensões de tração neles resultantes sejam resistidas pelo concreto, sem que haja necessidade de armadura. O radier, ele é um elemento de fundação superficial que abrange todos os pilares de uma estrutura, distribuindo assim os carregamentos. A sapata corrida, ela se trata de um tipo de fundação contínua que recebe a carga das paredes e se apoia diretamente sobre o terreno. Ela tem o formato de viga e pode ser feita de concreto simples ou armado. Tendo isso em mente, nós podemos voltar aqui e continuar falando sobre o que são as fundações diretas contínuas e diretas descontínuas. Bom, na fundação direta contínua, ela é um tipo de fundação onde existe continuidade entre os elementos constituintes da estrutura da fundação, um baldrame, por exemplo, ou quando toda a fundação é constituída por um único elemento consolidado. Um exemplo a ser citado seria o radier. Já a descontínua, ela ocorre quando a profundidade do leito resistente for superior a 1,5 metros e inferior a 5 metros. Nesse caso, torna-se antieconômico fazer valas contínuas, adotando-se sapatas, pilares e cintas. São indicadas para obras com mais de 1,5 metros do nível do solo e indicada também para o caso específico de projetos de obras cujas cargas de telhados, lajes e alvenarias sejam carregadas em vigas e estas aos pilares. Portanto, a fundação fica restrita ao pilar. Fundações indiretas, elas são elementos que transmitem a carga do terreno pela base por sua superfície lateral, ou por uma combinação das duas. As fundações profundas são utilizadas geralmente em projetos grandes, que precisam transmitir maiores cargas ao terreno, e também quando camadas superficiais do solo são pobres ou fracas. Nesse tipo de fundação estão inclusas as estacas e tubulões e caixões. As estacas são elementos de fundação profunda executados por equipamentos e ferramentas, podendo ser cravadas ou perfuradas. Elas são caracterizadas por grandes comprimentos e seções transversais pequenas. Os tubulões possuem um formato cilíndrico de base alargada ou não, e que podem ser executados a céu aberto ou sob ar comprimido, com ou sem revestimento, podendo este ser de aço ou concreto. Em sua etapa final de execução, é necessário a descida de um operário para completar a geometria ou fazer a limpeza da base. Lembrando que deve-se evitar bases de alturas superiores a 2 metros, de acordo com a NBR 6122 de 1996.
Os caixões são elementos de fundação profunda, de forma prismática e concretado na superfície, sendo instalado por escavação interna. Aqui nessa imagem nós temos, nas duas imagens, tá? Temos exemplos das estacas e dos tubulões. Bom, reforço de fundações. O reforço de fundação, ele permite aumentar as cargas sobre edificações existentes, ou seja, as cargas que são suportadas pela fundação. Esse processo, ele tem como objetivo estabilizar as fundações, podendo ser necessário por diversas razões. Seja a fundação nunca ter sido realmente adequada para a obra que foi feita, uma mudança no uso do edifício ou adições podem sobrecarregar as fundações existentes, daí gerando a necessidade de fazer um reforço nessa fundação. Pode ser também pelo fato de ter surgido novas construções próximas que afetaram a fundação desse edifício. E por conta disso pode ser necessário que haja um reforço na fundação. Enfim, independente do motivo, o reforço da fundação é uma tarefa altamente especializada e dificilmente você encontrará o mesmo reforço de fundação sendo aplicado a outra obra. É uma coisa muito específica daquela obra. A escolha da melhor técnica para o reforço de alicerce requer uma análise minuciosa das características do local. Por isso que eu digo que é uma coisa muito específica, muito. Dificilmente dificilmente sendo feito exatamente o mesmo reforço para outra obra. Como eu falei, existem várias situações que exigem o reforço das fundações, seja aumento de carga decorrente de obras, de ampliações ou mudanças de uso, correção de problemas de recalques, ausência, insuficiência ou má qualidade das investigações do solo do local da obra, ou das investigações geotécnicas antes do início da construção. Isso ressalta o que foi dito lá no vídeo, no comecinho da apresentação, da importância de escolher o tipo certo de fundação para aquele tipo de solo. Os tipos de reforços podem ser as estacas raiz, elas são chamadas também de microestacas, moldadas em locos, e são executadas por perfurações ou rotopercussivas, revestida integralmente no trecho em solo por tubo metálico. A vantagem dessa técnica é não ocasionar vibrações durante a execução e utilizar equipamento de pequeno porte, viabilizando a aplicabilidade da técnica em locais de difícil acesso e pé direito restrito. Outra técnica utilizada é a estaca mega, também conhecida por estaca de reação. Essa técnica se baseia no uso de elementos pré-fabricados cravados no solo com emprego de macacos hidráulicos. Os instrumentos utilizados para sua aplicação são de pequeno porte, pequena dimensão e pouco peso, para facilitar os trabalhos em pequenos espaços confinados e de difícil acesso. Normalmente são cilindros hidráulicos ligados a unidades hidráulicas de pequeno porte. Cálculo das fundações. Esse aqui é a fórmula do cálculo da área de apoio da sapata, no qual nessa fórmula inclui a carga transmitida pela estrutura, tensão admissível no solo, largura da sapata, área de apoio do bloco, esse aqui já é o cálculo da altura mínima. A altura mínima inclui variáveis como a largura da sapata e a menor largura do pilar, além da altura da ferragem da sapata também. Essa aqui é a fórmula para o cálculo do esforço de tração, onde o esforço de tração precisa das variáveis carga transmitida pela estrutura, largura da sapata, menor largura do pilar, altura da sapata,
altura da ferragem na sapata. Já esta aqui é o cálculo da seção dos ferros, onde necessita do esforço de tração e da resistência do cálculo do aço. Bom, durante a confecção do atual trabalho, constatou-se a grande importância das fundações na segurança da obra, devido ao fato de que elas que distribuem o peso das construções no solo, de maneira segura, dessa forma evitando os riscos de deslizamento de terra e outros problemas como rachaduras ou trincas. Então é isso, eu espero que o trabalho tenha sido bem explicativo. Essas são as nossas referências também. E muito obrigada.